Então, eu convido você a abrir no livro de Gênesis, no capítulo de número 28. Nós vamos ler do versículo 10 em diante, até o versículo de número 18. Então, Gênesis capítulo 28, do versículo 10 até o versículo de número 18. Todos conseguiram achar? Glória a Deus. Deixa eu achar aqui que eu acabei tocando errado e saiu da tela. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Até aqui. Glória a Deus. Passagem muito especial da trajetória de Jacó. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já passou por alguma situação em que você decididamente estava fugindo de algo? Você não estava disposto, você não estava com uma intenção, mas de repente, de forma completamente inesperada, aquela situação mudou e Deus te encontrou, e Deus te pegou, e Deus falou contigo, e Deus mexeu algo na sua vida, ministrou algo poderosamente na sua história. Já te aconteceu de você estar diante da vida, correndo de algo, fugindo de alguma circunstância, de alguma situação, não estando bem, estando com a situação em crise, abalado, algum problema, alguma situação de problema que você mesmo criou, ou que alguém criou para você, ou alguma situação que a vida trouxe como problema, e de repente você nessa fuga, nessa corrida, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma expectativa, sem nenhum propósito, de repente Deus, Ele intervém na sua história, Ele para você, e aquele momento passa a ser um momento de Deus na sua vida, e aquele lugar que Deus faz algo, passa a ser um lugar profético para você. Já te aconteceu isso em algum momento da história sua? Já? A mim já aconteceu. Na verdade, tudo começou na minha vida assim. Eu me lembro que em 1999, em maio, eu não tinha nenhuma pretensão de render a minha vida a Cristo e ter uma experiência tão poderosa quanto eu tive com Ele.
Mas um dia, passando no calçadão da cidade, onde eu morava na época, a cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, uma encenação teatral chamou extremamente a minha atenção. E a partir daquela encenação teatral, o jovem que estava ali sendo representado, ele não apenas representou tão bem, mas eu me vi representado nele, ele narrou a minha vida. E aquele momento se transformou num lugar onde Deus fez algo. E aquele momento foi um momento muito especial. E foi um pontapé da parte de Deus para que eu pudesse me aproximar daquela igreja que estava fazendo aquele evento, me aproximar daqueles jovens que estavam fazendo aquele evento. E a partir daquilo, somado a uma ministração de um homem que, costumeiramente, ele estava do meu lado, lá no Cefete, no Rio Grande do Sul, ministrando a minha vida, e eu procurava evitá-lo, as coisas somaram, e eu fui parar sem saber e sem muito querer, na própria igreja daquele homem. E a história de Deus na minha vida, então, começou daquele jeito. Um pouquinho depois, no mês seguinte, logo já fui para o retiro, e num sábado à noite, ouvindo uma palavra da parte de Deus, rendi a minha vida a Cristo, e tudo mudou. Mas tudo começou, na verdade, de uma forma assim, sem uma expectativa minha, sem uma disposição da minha parte em buscar a Deus, em querer fazer algo. Na verdade, estávamos vivendo como família um momento muito ruim, mas foi o modo como Deus me pegou, foi o modo como Deus me puxou para que eu pudesse ter uma experiência com Ele. Eu perguntei isso porque nessa história que nós estamos lendo aqui, tem um patriarca aqui que é o Jacó, e ele está numa rota de fuga. Você sabe que na verdade ele fez algumas coisas erradas na vida dele, e Jacó está fugindo desse passado não tratado, um passado não resolvido. Ele ainda precisa se alinhar com algumas coisas na sua vida, ele precisa resolver algumas pendências do passado, e ele tá mais uma vez saindo de um lugar para outro, sem muita pretensão, sem muita expectativa de que pudesse acontecer alguma coisa poderosa, mas a Bíblia fala que aconteceu algo muito poderoso. Ele está numa rota, ele está num caminho, está caminhando. A Bíblia fala então que o sol já se pôs, ou seja, já não havia mais o sol para poder facilitar a caminhada para ele. E aí então ele já está cansado depois de tanta caminhada, e nesse cansaço ele resolve então dormir. E a Bíblia fala que ele olha e tem algumas pedras, o lugar é um lugar meio desértico, mas tem algumas pedras, e ele já cansado da viagem, sem o sol para poder ajudá-lo, a lua já estava ali, a noite chegou, ele então escolhe uma pedra e faz de uma pedra um travesseiro, segundo a linguagem bíblica mesmo diz. E ele então, ele aquieta não apenas o seu físico, mas aquieta o seu coração, aquieta os seus pensamentos, e ele começa então a descansar, ele começa então a dormir. E a Bíblia fala que ele dorme, e quando ele dorme, pega no sono, ele se entrega, ele descansa. Deus então resolve fazer algo surpreendente na vida dele, e aquele lugar então se torna um lugar de revelação, se torna um lugar profético para ele. E a Bíblia fala então que Deus ele abre os céus para Jacó. E a Bíblia fala que surge então uma escada no sonho dele, uma escada que da terra chega e alcança até o céu. E anjos de Deus começam a ministrar a vida de Jacó. Anjos de Deus, eles sobem e descem, trazendo revelações à vida de Jacó. E ele tem um sonho espetacular, e aquele lugar se torna um lugar especial na vida dele. Tão especial que a Bíblia fala que ele vai voltar naquele lugar de novo. Ele não volta na casa de Labão, ele não volta em várias situações da vida dele, mas ele vai voltar nesse mesmo lugar 3 vezes pelo menos. E a Bíblia então diz que ele, depois daquela grande experiência, depois daquele momento espetacular, ele percebe que aquele lugar não era simplesmente um lugar qualquer, mas ele vai consolidar na vida dele aquele lugar como sendo um lugar de revelação e um lugar de um lugar profético, vamos assim colocar, essa é a expressão que gostaria de deixar, como um lugar profético. E ele estava nesse lugar profético, ele estava nesse lugar que era um lugar comum, era um lugar desértico, tinha pedras, não tinha nada, não era um ambiente muito favorável para ser um lugar profético. Eu imagino que talvez ele não imaginasse de nenhuma maneira que aquele lugar se transformaria num lugar como sendo um lugar de inspiração, de revelação. Obrigado, Carlos. Ou de que Deus pudesse fazer algo na vida dele, sobrenatural. Isso dá essa característica que eu estou falando.
Ele não tinha expectativa, porque ele era um lugar desértico, tinha pedra, ele estava com sono, queria simplesmente dormir, acordar e voltar a caminhar, voltar para o seu caminho, seguir a sua vida, mas aquele lugar foi mudado e se transformou num lugar profético, um lugar de revelação. E aquela revelação, quando ele assimilou que era uma revelação, quando ele entendeu que ali era um lugar de revelação, diz a Bíblia então que ele teve uma nova postura. Queria que você entendesse isso. Ele vai para aquele lugar e pega uma pedra e faz da pedra um travesseiro, como qualquer um de nós faria numa situação similar àquela. Eu imagino que era uma pedra grande, não era uma pedra tão pequena, ao ponto de poder caber a cabeça dele, e ele poder descansar. E então ele só quer dormir. Mas aquele lugar despretensioso se torna um lugar aonde Deus vai marcá-lo, aonde Deus vai liberar uma nova realidade a partir daquele momento para a vida de Jacó. E ele, percebendo isso, ele tem uma nova postura. Ele passa a manifestar honra depois que ele percebe que aquele lugar é um lugar de Deus para a vida dele, que Deus tinha um tempo especial, uma ministração especial para a vida dele naquele lugar. E ali ele agora começa a agir profeticamente. Olha que coisa interessante. Ele entra como um homem cansado e ele acorda como um homem com uma ação e uma atitude profética. E nessa atitude profética, ele vai transformar um travesseiro, que na verdade era uma pedra, em uma coluna. E a Bíblia fala que ele vai pegar aquela coluna e depois vai derramar óleo, azeite sobre aquela coluna. Se isso não for profético, é apenas uma grande alucinação da cabeça de um homem. Não é comum nós ficarmos derramando óleo sobre pedras. Muito mais incomum seria nós dormirmos sobre pedras. No século 21 nós fazemos os nossos travesseiros maravilhosos, bem aconchegantes. E eu acho que não foi a coisa mais gostosa do mundo dormir sobre aquela pedra. Mas de fato Deus tinha algo especial. E depois que ele percebeu isso, ele passou a agir de forma profética. Grave isso. Ele estava agindo normalmente. Ele não esperava que ia acontecer, mas ele percebeu, ele reconheceu, ele entendeu, e então ele agiu de forma profética. E ele começou a fazer sinalizações proféticas em função daquilo que ele recebeu da parte de Deus. Eu sei que você sabe que a Bíblia ela usa muitas figuras que nos falam de uma realidade espiritual, figuras que nos fazem uma relação para alguma coisa mais importante do que propriamente a figura. Por exemplo, uma figura na Bíblia é a pedra. A pedra é uma figura na Bíblia. A pedra na Bíblia fala muito mais do que simplesmente ser uma pedra. A pedra ela fala de algo especial, importante. Por exemplo, a Bíblia fala que pedra pode se transformar em memorial. Hoje a gente estava no carro e alguém falou a respeito de ser falou em memorial, me lembrei disso. Na Bíblia, os memoriais envolviam pedras. Se pegava pedras e se fazia um memorial. O que era um memorial? Na verdade, era para poder estabelecer uma memória, para guardar uma referência na memória de todos, para que todos, quando passassem por aquele memorial, soubessem que ali Deus agiu. Por exemplo, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, depois de atravessar, diz a Bíblia que então se pegou 12 pedras e fez um memorial. Quando o povo passou e atravessou o Rio Jordão, a Bíblia fala que se fez ali depois um memorial. Essas 12 pedras têm a ver com o povo de Israel passando, as 12 tribos, é uma referência a uma memória da intervenção de Deus. A Bíblia também fala que a pedra também pode ser uma referência de altar. Os altares levantados para Deus envolviam pedras. Era muito comum, quando alguém queria levantar uma consagração a Deus, eles então preparavam um altar, e esse altar envolvia pedra. Então pedra na Bíblia também é uma relação com altar. A Bíblia também fala que pedra pode ser arma. Por exemplo, quando Davi, ele mata Golias, o que ele usa? Ele usa uma pedra. Então, quando ele pega aquela pedra e coloca naquele estilingue, naquela funda, bom, você sabe. Eu ia falar bodoque, mas isso só os gaúchos entenderiam. Ou nem todos os gaúchos, dependendo da região do Rio Grande do Sul. Então, ele arremessa uma pedra, porque a pedra, nesse exato momento, ela era uma figura de uma arma.
ok? A Bíblia também fala que a pedra também é um sinônimo de juízo. Essa parte é um pouco ruim, a gente não gosta muito de ler, mas fazia parte da lei o apedrejamento, em função de um juízo da parte de Deus. Então, o juízo, a manifestação, para estabelecer a execução de um juízo, envolvia a pedra. A pedra também é um sinônimo de recompensa na Bíblia. Quando você lê Apocalipse, você lê lá que o Senhor diz que ao que vencer darei uma pedra branca. E nela vai estar escrito um novo nome. Então, é um sinônimo de recompensa. Mas a Bíblia também fala da pedra como sendo verdade. Grave isso. A Bíblia fala da pedra como sendo uma verdade. Uma verdade. E isso nós chamamos de pedra. E mais especificamente pedra preciosa. Por exemplo, a Bíblia fala que nós não devemos dar pedras preciosas aos porcos. Qual que é a referência que está aqui? A referência que a verdade, uma palavra de verdade. Por quê? Porque o porco vai desprezar. Esse espírito de porco pega, engole, mata, despreza e não vai ter nenhum tipo de vitória, manifestação do poder de Deus, porque é porco. A Bíblia fala em relação à pedra sendo verdade, quando, por exemplo, Pedro olha para Jesus, Simão Pedro, ele olha para Jesus e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia fala que Jesus olha para ele e fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é essa? A pedra da verdade que ele acabou de dizer. Então, na Bíblia, é muito claro isso, que pedra é um sinal, um símbolo, uma figura de uma verdade absoluta. Mas pedra também é sinônimo de pessoa na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala que nós somos pedras vivas. A Bíblia fala que nós compomos a casa de Deus, somos pedras vivas. A Bíblia fala que Jesus, ele é a pedra de esquina, a pedra de sustento, a pedra fundamental, a pedra angular. A pedra, sobre tudo, sobre essa pedra, todas as demais coisas vão ser edificadas. É a pedra que faz diferença, é a pedra que dá sustento, que dá fundamento, a pedra que não deixa nada cair. Esse é Jesus, ou seja, grave, na Bíblia também pedra é verdade e também é pessoa, ok? Verdades e pessoas. E sobre essas duas figuras eu quero falar para vocês. Justamente em função dessas duas figuras que eu quero mencionar para vocês. E a Bíblia fala aqui que Jacó, ele dormiu sobre uma pedra, fez de uma pedra um travesseiro. Depois que ele percebeu e ele entendeu que naquele lugar Deus estava fazendo algo na vida dele, depois de um sonho profético em que uma escada é liberada e anjos do Senhor ministram sobre a vida de Jacó, ele acorda, ele pega aquela pedra, transforma em coluna e deita óleo sobre essa pedra. Esse é o resumo da obra. Mas o que Deus está falando? Bom, eu falei que Deus ele nos chama de pedras. Nós somos pedras. Numa linguagem bíblica nós também somos pedras. E Deus edifica a casa de Deus sobre pedras. Deus edifica a casa de Deus através de pessoas. A casa de Deus ela é edificada por pessoas. Deus ele quer levantar pessoas como pedras que num primeiro momento precisam ser achadas. A Bíblia fala que Jacó ele procurou e ele então escolheu. Certo? A Bíblia fala que ele fez uma escolha, ele escolheu uma pedra. Primeiro ele achou uma pedra, depois ele escolheu uma pedra. E ele tomou, a linguagem bíblica é ele tomou uma pedra. As pedras precisam ser tomadas. E depois disso, depois que você toma uma pedra, na linguagem bíblica, essa pedra que foi tomada, ela precisa ser transformada num travesseiro. Eu vou ser travesseiro, pastor? Calma, vai chegar lá. Para que o travesseiro serve? Para descansar. Na verdade, o travesseiro é um utensílio e ele expressa um serviço. O travesseiro, ele sempre serve a alguém. Ele serve a quem
dele se utiliza. Ele serve a alguém que deita a sua cabeça sobre ele. O travesseiro foi feito para servir a alguém. Amém? Se você não serve a alguém, Deus nunca vai te levantar como coluna. Se nós somos pedras, e essas pedras são achadas e são transformadas em travesseiro, elas só serão transformadas em travesseiro porque elas servem. E servem a alguém. Então, a primeira coisa que Deus faz em nossa experiência é Deus levantar servos. Uma das linguagens que Deus tem para a nossa vida, além de filhos, amigos, discípulos e assim por diante, pedras que seja, é também a expressão de que nós somos servos. E servos significa que nós servimos a outro, como um travesseiro que serve a alguém. A primeira coisa que Deus vai nos fazer na nossa vida, Ele vai nos chamar a nós sermos servos. E servo é servir para alguém, é servir ao Senhor. Eu creio que você conhece a passagem bíblica que diz que também ao final da sua existência, aqui na terra, você vai adentrar os portais eternos, e a primeira expressão que você vai ouvir do teu Senhor é servo, bom e fiel. Está entendendo a ideia de servo? Mas para ser servo, a pedra precisa ser tornada travesseiro. Eu preciso, você precisa, nós precisamos nos transformar no travesseiro de alguém. Deixa eu perguntar para você, você já é um travesseiro de alguém? Você já está servindo a alguém? Deus usa pessoas. Na linguagem bíblica aqui, essas pessoas são pedras que viram travesseiros, para que alguém possa então encontrar descanso. Para que alguém possa encontrar consolo, conforto e assim por diante. Outra coisa importante da pedra aqui, é que a pedra, além de precisar servir, a pedra aqui serve para poder servir, porque essa pedra, se não serve para poder servir, para nada mais serve. Ela é uma pedra serva, ela só serve para poder servir. Além disso, a pedra aqui, ela pode ser removível, ela pode ser levada para qualquer lugar. Ah, eu gosto disso. Porque a ideia aqui é, a gente tem aquela ideia clássica de, agora Senhor, até quando que eu vou servir aqui? Até que hora que eu vou servir aqui? E, na verdade, a gente faz muita pergunta, mas a pedra não pergunta nada, né? E a gente, na verdade, foi chamado para servir. Para servir alguém. A pedra ela é removível em função do seu serviço. Ou ela está servindo aqui, ou ela está servindo ali, ou ela está servindo a cá, e acolá, e assim por diante. Depois da experiência, diz a Bíblia, que vem aquela questão da coluna, né? E nós vamos ser pedras vivas que servem, mas ser pedra viva que serve não é o bastante. A linguagem bíblica aqui deixa bem claro que Deus ele não quer simplesmente que nós sejamos pedras que servem, mas Ele quer chegar um momento na nossa vida que Ele nos levanta como coluna. Em Apocalipse Ele fala, o que vencer eu farei dele uma coluna na casa do Senhor. Em Apocalipse fala isso. Ao que vencer, Deus vai nos fazer uma coluna na casa do Senhor. Coluna é diferente de pedra. Você entende a diferença de coluna e pedra? Porque coluna, diferente da pedra, ela não se remove. A coluna, ela não sai daquele lugar. Ela é feita, ela é colocada, ela é elaborada, mas ela não sai mais dali. Ela não pode ser arrancada de lugar. Se você tentar derrubar as colunas, você vai ter um grande problema. Lembra de Sansão, na sua morte, ele arrancou as colunas. O que aconteceu? Tudo veio abaixo. Porque as colunas não servem para ser arrancadas. As colunas servem para poder ser fixadas. As colunas têm essa característica. Elas são edificadas, transformadas de pedra em coluna para que elas possam ficar ali fixas. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem são as colunas da igreja? Aqui hoje. Onde estão as colunas da igreja? Quem são aqueles que não saem daqui? Então essas são as colunas da igreja. Você que falou amém, eu sou uma coluna dessa, eu quero dizer para você que coluna suporta peso. Aleluia.
Coluna sustenta. Tá vendo? Isso aqui é uma coluna. Está sustentando isso aqui. Nós não podemos arrancar essa coluna. Até gostaria de arrancá-la. Mas não posso. Essa coluna aqui, ela não pode ser arrancada, porque ela serve de sustento. Ela aguenta peso. Se não houver coluna, não tem casa de Deus. Só existe casa porque tem coluna. Não existe casa de Deus sem colunas. Uma igreja que não tem colunas, parece, mas não é igreja. A Bíblia deixa claro que aquilo ali vai se transformar numa casa de Deus, vai virar Betel. Mas vai virar Betel depois que ele edifica uma coluna. Amém? A casa de Deus precisa ser construída por pedras que viram colunas. Eu creio que você deve sonhar em ser coluna em algum momento, se você já não é. Porque coluna, ela é também um referencial. Por exemplo, isso aqui é um referencial. A coluna, ela serve como referência para todas as demais coisas. Na edificação, se alguém não soubesse que aqui está a coluna, porque na verdade isso aqui é um bloco sólido de uma parede só, na hora que começasse a bater, tá fácil. Aí chega na coluna. Aí complica, né, Robson? Quando chega na coluna, complica. Por quê? Porque ela é uma referência. Ali está a coluna. Amém? Coluna é referência. Coluna precisa estar visível. Ela é referência para os demais. Ela é referência de santidade, nesse caso, de humildade, de amor. É referência de fé, de unção, de entrega. Ela é uma referência para toda uma estrutura. Quando você está lidando com arquitetura, com edificação, você sempre está num trabalho árduo para poder estabelecer as colunas. O tempo chato que leva para as pessoas que querem um processo rápido é aguentar com que as pessoas trabalhem bem as colunas. Depois que trabalhou bem as colunas, pode levantar aquela coisa linda, aquela edificação maravilhosa. Mas primeiro, tem que edificar as colunas. A casa de Deus é constituída assim. Então, eu queria dizer para você que você pode e deve sonhar em ser coluna. Você foi chamado para ser coluna. Você foi chamado para ser direção para alguém. Alguém vai dizer para você, não, ali está a coluna. Você vai ser parâmetro na casa de Deus. Alguém vai precisar olhar para você e falar assim, tá vendo ali? É a partir dali, porque ali está a coluna. E a Bíblia fala então que ele derramou azeite. Somente depois dessa pedra ter servido de travesseiro e depois ela ser levantada em coluna, é que foi derramado azeite sobre ela. Eu não sei se você está entendendo, mas a coisa mais desafiadora na igreja é as pessoas entender o tempo que a gente derrama óleo sobre a cabeça de alguém. O processo mais dificultoso na igreja é o processo de entendimento de alguém virar alguém derramado em óleo. Tem gente que quer acelerar o processo, mas não tem como. A Bíblia fala que nós não podemos nos precipitar na imposição de mãos. O processo é simples. Primeiro, pedra, depois coluna, depois óleo. Essas pedras, para que elas possam virar travesseiro, elas precisam de um tempo especial, de revelação, de compreensão, a fim de que elas possam ser transformadas em colunas referenciais, aguentam peso. E aí então, depois desse processo, a gente deita óleo, derrama azeite. O azeite vem então sobre as colunas. Essa é uma aplicação sobre as pessoas, né? Eu falei que na verdade pedra pode ser pessoas, mas também pode ser verdades da parte de Deus. E eu creio muito nesse ensinamento. Essa história que eu estou falando está ali no versículo 18, né? Você sabe. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto para o travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou, derramou azeite. Veja bem, eu queria que você entendesse agora, você já entendeu um pouco da questão da pedra como pessoa. É importante que agora você entenda a pedra como uma verdade. E talvez vai fazer mais sentido até, para que você possa entender depois como pessoa. A Bíblia fala que ele tomou a pedra.
A ideia de tomar algo na Bíblia é você se apropriar. É você trazer para si. Se pedra é uma verdade na Bíblia, que nós já entendemos isso por meio de alguns versículos que eu recitei, a Bíblia fala que Jacó ele se apropriou da revelação que lhe foi dada. Ele tomou para si. E aquela revelação que foi dada fez com que Jacó tivesse uma experiência que mudou a sua vida. Mudou completamente. Por isso que eu falei que aquele lugar foi um lugar profético. Não foi qualquer experiência, não foi qualquer pedra, não foi qualquer evento, mas aquele lugar mudou a vida de Jacó. Fez dele um homem profético. Mais do que um profeta, fez dele um homem profético. Ele passou a andar em sinalizações proféticas, por isso que ele derramou óleo depois na coluna. A Bíblia fala que ele pegou essa verdade para ele. Como é que eu sei disso? Ele fala, eu não tinha percebido que Deus estava nesse lugar, mas Deus está nesse lugar. Todo o princípio dele está em função de reconhecer que ele não tinha entendido que Deus estava ali, mas inesperadamente Deus estava ali, e Deus trouxe revelações poderosas para ele, ele pegou aquilo para ele. A gente fala de aplicar fé, mas poder aplicar a fé, a gente precisa tomar as verdades de Deus, pegar para si, pegar para mim, você pega para você, nós pegamos cada um para nós, amém? As pedras, elas não vão causar mudança na minha vida até que eu descubra ela. Vamos de novo? Porque a gente fala algumas coisas, a gente precisa falar de novo, porque às vezes não fica muito claro. As pedras não causam mudança na minha vida até que eu descubra e traga para mim. Tomou a pedra. Se pedra é verdade, vamos de novo. As pedras, traduzindo, as verdades de Deus não vão causar mudança na minha vida até que eu tome para mim. Amém? Deu para entender, né? Jacó, ele passou a noite com aquela pedra. Detalhe, Jacó passou a noite com aquela pedra. Jacó, ele deitou-se sobre aquela pedra. Ele não sabia o que ia acontecer, mas por ele ter deitado sobre aquela pedra, os céus se abriram. Aleluia. Isso fala de intimidade. Aleluia. Glória a Deus. Vamos de novo. Quando eu pego uma pedra e eu começo a ter intimidade com aquela pedra, e quando eu deito com aquela pedra, e quando eu durmo com aquela pedra, quando eu me envolvo com aquela pedra, aquilo me muda. A minha vida é mudada. Mas para que me mude, eu preciso ter intimidade com aquela pedra, que na verdade é uma verdade. Na verdade é uma verdade. E essa verdade, que eu tenho intimidade e que eu conheço, ela me liberta. Conhecereis a verdade. E a verdade que eu conheço, me liberta. Conhecer na Bíblia é o quê? Intimidade. E José não conhecia Maria, porque não tinha intimidade. Está comigo? A Bíblia está falando aqui de intimidade. Mas qual que é o momento que ela me liberta? Quando eu tenho um êxtase. Agora só os que tiverem intimidade na vida sabem o que eu estou falando. Quando entra numa êxtase, quando você vê o céu, aleluia, aquilo gera uma mudança sobrenatural na sua vida. A linguagem parece muito sexual aqui, mas não tem como não ser para poder entender. A ideia é intimidade. Quando a gente fala de intimidade, a intimidade mais elevada que a gente pode ter em termos de ser humano é a sexual. Então, passa por essa ideia para que a gente possa entender a respeito de uma revelação, de uma palavra, rema, da parte de Deus. Uma palavra específica da parte de Deus. Traduzindo, eu preciso ter intimidade com a verdade. E essa verdade, que eu tenho intimidade, ela vai me libertar. E isso vai acontecer quando eu tiver um êxtase daquela verdade. Tradução bíblica, o êxtase aqui não é apenas uma linguagem erótica, mas o êxtase é uma linguagem espiritual. Quando alguém mencionava no passado, principalmente que entrou em êxtase, significa que entrou numa revelação, entrou numa realidade em que compreendeu totalmente uma revelação da parte de Deus. Então isso gera calor. Isso gera gritos. Isso gera gemidos inexprimíveis. É por isso que quando a gente recebe uma revelação por meio da intimidade, a gente fala, glória a Deus! E ninguém entende.
É como alguém, a gente fica vendo, às vezes parado, e a gente fica ouvindo os negócios do vizinho, a gente fica, o que está acontecendo? Aí daqui a pouco deu uns barulhos estranhos assim, fala, o que está acontecendo? Intimidade. Quando o crente descobre alguma coisa, porque passa a noite com aquilo, aquela pedra, vira uma verdade, ele fala, glória a Deus! Agora ninguém mais pode me arrancar isso, porque isso virou uma verdade absoluta para mim. Está comigo? Não se perca em meio ao humor, viu? O humor é só para que você possa ficar ligado. A importância não está no humor, a importância está na palavra. Ok? Então, fique comigo. Tudo isso aconteceu por causa daquela pedra. Tudo aconteceu por causa daquela pedra. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Qual é a pedra que você está dormindo com ela hoje? Se você não entendeu nada até agora, você vai achar engraçada essa minha pergunta. Mas se você entendeu alguma coisa, você vai começar a pensar. Qual é a pedra que você tem dormido com ela hoje? Porque você vai colher dessa pedra que você está dormindo. É essa pedra que vai mudar a sua vida. É essa. Aquilo no que você se deita é aquilo que vai te dar algo. A verdade revelada que eu tenho da parte de Deus, ela sempre vai ser um fruto de uma intimidade que me levou a uma êxtase. E aquilo ninguém mais me tira. Ela gera algo aqui dentro das entranhas que a gente não consegue explicar. Por isso que a relação que eu estou fazendo, talvez para os solteiros ou para algumas pessoas que não tiveram nunca essa experiência física, fica um pouco difícil, mas fica tranquilo que você vai entrar um dia num êxtase. Mas para aqueles que já tiveram, pode fazer uma relação muito boa e é verdade. É verdade. É verdade. Porque alguma coisa mexe aqui dentro, aqui, ó. Quando você tem uma revelação da parte de Deus, alguma coisa mexe aqui dentro. Há uma revolução interna, há uma explosão de glória. Aquilo passa a ser uma verdade que te liberta de um engano, de uma mentira em alguma área da sua vida. Eu creio que Deus vai cumprir na sua vida, vai fazer cumprir na sua vida justamente naquela pedra que você fizer ela de travesseiro e se deitar sobre ela. É nessa que Deus vela para poder fazê-la cumprir. Às vezes a gente fica assim, ó, diz a Bíblia assim, ó, Deus vela pela sua palavra para poder fazê-la cumprir. E a gente fica assim, mas Deus não cumpriu um monte de coisa na minha vida? Por quê? Aí eu faço pergunta para você, você se deitou com as pedras que Ele te deu? Você fez dela travesseiro? Até o ponto que ela virasse em êxtase dentro de você e gerasse libertação? Você agiu profeticamente com aquilo que você recebeu? Porque se não houve isso, a ideia da palavra que Deus zela por ela, é justamente essa na qual você tem intimidade. Por exemplo, se você tiver uma revelação da parte de Deus na área financeira, ninguém te segura na área financeira. Se você tiver uma revelação da parte de Deus na área da família, ninguém te segura na área da família. Se você tiver revelação sobre uma área profissional, ninguém te segura. Por quê? Porque aquela verdade, ela liberta você de todas as escravidões, e ela acelera você, ela libera potencial sobrenatural, e você flui naquilo que você tem como verdade da parte de Deus. Ninguém arranca de você. Amém? Não importa quanto tempo passe, aquilo é uma verdade para você. Às vezes demora, mas para você não demora, porque aquilo já te gerou êxtase, então você sabe que vai gerar fruto. Você sabe que aquilo ali está dentro de você. Ninguém pode tirar. Vai romper os céus. Vai romper os céus. Vai vir uma realidade nova à existência. Jacó não foi mais o mesmo depois dessa experiência. A Bíblia fala que ele fez daquela pedra uma coluna. Uma pedra não faz grande diferença até que ela possa virar uma coluna. A coluna, ela fala de algo sólido. Ela fala de algo que dá sustento, que dá amparo. Quando a pedra vira coluna, ela nunca mais sai da sua vida. E quem torna a pedra em coluna é a gente. Vou de novo perguntar para você. Quais são as pedras preciosas que você quer que Deus vele na sua vida para poder fazê-la cumprir? Quais são? Você precisa ter. Quais são as promessas que você, dia após dia, briga, luta com Deus, coloca o dedo nela e fala: Senhor, eu estou vigiando para que essa passagem, essa palavra se cumpra na minha vida. É assim que funciona, pastor? É assim que funciona. Quando a pedra vira coluna, ela nunca mais vai sair da sua vida.
Você primeiro vai deitar a sua cabeça sobre essa pedra. No começo talvez não vai ser muito gostoso, porque deitar a cabeça sobre pedra não é uma coisa muito gostosa. É melhor sobre travesseiro mesmo. Mas essa vai virar um travesseiro. Lembra da passagem que a Bíblia fala que aos seus ele dá enquanto... Talvez faça sentido para você agora. Sobre o que você tem dormido? Agora eu entendi. É disso, é claro, é verdade. Deus vai te dar quando você dormir. O dormir na Bíblia é um sinônimo de descansar sobre a palavra. O dormir na Bíblia é fé. É engraçado, né? A gente acha que dormir é isenção de atitude, de ação. Mas na verdade, o dormir aqui envolve intimidade com a pedra. Essa é a ideia. E então, Deus vai fazer aquilo se manifestar na sua vida. Pode vir tempestade, a coluna não vai ser abalada. Pode vir chuva temporal, granizo, saraivada de pedra que seja. Não importa, aquilo não vai abater porque não é mais uma pedra que pode ser removível. Mas agora é uma coluna que não pode ser movida. E a Bíblia então deixa claro que Jacó ele fez da revelação de Deus a sua coluna. Interessante isso, né? E depois, a Bíblia fala que ele então pegou e derramou azeite. E o azeite aqui é um símbolo profético do Espírito Santo, né? Quando se derrama azeite sobre algo ou alguém, significa que você está consagrando e dando liberdade plena ao Espírito Santo de agir sobre algo ou alguém. Eu creio que existem milhares de pessoas que já deitaram suas cabeças sobre várias pedras. Mas isso só virou uma boa história para contar, não trouxe grandes resultados. Por qual razão, pastor? Porque a atitude dessas pessoas foram erradas. Elas não agiram profeticamente daquilo que receberam da parte de Deus. Eu comecei essa mensagem, agora eu finalizo ela dizendo que Jacó, ele entrou normal, mas ele saiu com um senso profético. Entendeu? Ele entrou de qualquer jeito, mas ele se levantou daquele sonho com um senso profético. Ele ativou pela fé, ele aplicou fé. O que ele recebeu da parte de Deus? Ele recebeu a confirmação do ministério da vida dele. Deus falou pessoalmente para ele através daquele sonho, dizendo que ele era importante nas mãos de Deus. Que assim como Deus foi com Abraão, e assim como foi com o pai dele, Isaque, Deus era com ele. E que ele deixaria uma descendência bendita na terra. E que todas as famílias da terra seriam abençoadas ao olhar para Jacó. Quem Jacó virou depois? Israel. Israel veio a ser aquilo que hoje nós somos. Hoje nós somos o Israel de Deus. Espiritualmente nós somos enxertados no verdadeiro Israel. E nós somos Israel de Deus por quê? Porque nós viramos casa de Deus. Hoje nós somos a casa de Deus. Olha que mistério. Porque um dia um homem dormiu numa pedra e falou da tal casa de Deus, que vai fazer muito sentido depois, vai virar a igreja. Que somos nós. E a Bíblia fala que na Nova Jerusalém, nós somos as pedras vivas que edificam esse lugar. Nós somos. Você consegue entender os links na passagem bíblica? Por que Deus está falando isso com a gente? Eu creio que Deus está querendo dizer muito claramente algumas coisas. Que é chegado o tempo de você pegar, deitar a cabeça sobre a palavra. Dormir com ela. Ter intimidade com ela. É isso aí. O resto você já entendeu. Até que aquilo exploda em êxtase diante de você. Aleluia. Aleluia. O que te diferencia, querido? Qual é a pedra que te torna diferente? É interessante, né? Quando você pega a nossa geração, nós temos, por exemplo, homens que têm pedras da parte de Deus. Reinhard Bonk tem uma pedra da parte de Deus. Ele vai ganhar o maior número de pessoas na África. Ele vai ver a África sendo salva. Já tem mais de 80 milhões de pessoas salvas, desde o ano 2000 para cá, contando. Benny Hinn é o homem da unção, do toque de poder.
Quando você olha as suas manifestações, algumas são até estranhas. Pessoas ficam tremelicando, pessoas são tocadas pelo poder, curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Por quê? Porque é uma pedra de revelação de unção na vida dele. Miles Monroe, acabou de morrer há pouco tempo atrás, tinha uma pedra, a pedra da revelação do reino de Deus. Tudo que ele falava era reino de Deus. Tudo que ele falava era reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus passou a ser uma pedra. Um dia ele dormiu em cima dessa pedra. E essa pedra virou a revelação máxima da vida dele. Ele gastou a sua vida ministrando sobre isso. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Kathryn Kuhlman, uma mulher extraordinária, ela fala assim: I believe in miracles. Eu creio em milagres. Falei em inglês porque é um clássico, um filme clássico que fala do avivamento e mostra milagres impressionantes. Impressionantes, milagres criativos. Uma mulher que tinha uma revelação, não tinha de outras. Quando você olha o caráter de Kathryn Kuhlman, talvez você desconfia dela. Quando você vê a biografia sobre a sua história, você fala assim: puxa, talvez eu sou mais crente do que ela em algumas áreas. Sim, porque da pedra que você dorme, é dela que você vai ter. Amém? Talvez você tenha uma pedra da família. Sua família é uma bênção extraordinária, um exemplo para a sociedade. Quando as pessoas quiserem entender família, vão precisar bater na sua porta e perguntar para você: como é que se vive família? Porque você tem uma pedra de família na sua casa. Amém? Olha que coisa maravilhosa que eu vou falar agora. As pessoas estão pobres, endividadas, falidas, estão em crise. Pessoas gastam mais do que precisam, do que podem. Black Friday aí agora vai estourar um monte de gente. E um dia as pessoas vão bater na sua casa e perguntar: como é que a gente enriquece? Como é que a gente prospera? Por quê? Porque se você dormir sobre pedras das passagens bíblicas, até que elas causem dentro de você, eu não sei quando. Você já recebeu um rema da parte de Deus? Eu recebo alguns assim. De vez em quando estou lendo a Bíblia assim, e eu estou descansando sobre a Bíblia assim, sabe aquela coisa despretensiosa? E daqui a pouco, como é que eu não vi isso antes? Tem algumas coisas que fazem com que você vá na cara do cão, assim. Você fala: Satanás, seu imundo, miserável, nojento, desgraçado. Você estava cantando de galo até agora. É porque eu não conhecia essa verdade que eu acabei de conhecer. Você consegue entender isso? Porque depois que você tem uma revelação, já era. Já era. Você não precisa de dinheiro ainda. Você precisa de revelação para que o dinheiro venha. Você não precisa do sucesso da família que eu falei ainda. Você precisa da revelação do sucesso da família para que o sucesso da família venha. O nosso problema não é a circunstância, o problema é a falta de revelação. Nós estamos numa geração das pessoas que não mais dormem sobre a palavra. Nós queremos que os outros durmam e que tragam para nós. Dorme aí. Tem intimidade. Nós só queremos o mel dessa relação. Isso não é bom. Nós precisamos de uma geração de homens e mulheres que tenham essa disposição de entender profeticamente o que eu acabei de falar. Vou repetir de novo a pergunta. Sobre quais pedras você tem reclinado a sua cabeça? Com quais pedras você está dormindo? Quais são as verdades de Deus que você tem reclamado insistentemente diante dele? Até que se cumpra. Até que se cumpra. Até que se cumpra. Até que se cumpra. Demorou? Até que se cumpra. Vai cumprir, pastor? Sim. Porque Deus, Ele vela por esta pedra para fazê-la cumprir na sua vida. É pelaquela que você dormiu com ela. Está entendendo? Deus faça com que todos possam entender isso. Você está realmente entendendo? O sono não está roubando de você essa pedra preciosa? Você não está debaixo do espírito porco que vai engolir a pedra, achando que não é nada? Que pode estar diante de uma coisa poderosa e desprezar ela? Você não é porco não, né? Em nome de Jesus, você não é porco, você é ovelha, né? Aleluia. Glória a Deus. O porco são os do diabo, você não é. Você entendeu? Talvez você pense assim: pastor, deixa eu só entender uma coisinha. Se eu começar a cavocar atrás de pedra preciosa, eu vou achar. É isso. É justamente isso.
Sabe por que acham? Porque buscam. E ficam ricos. E ficam milionários. E abrem caminho para outros buscar também. E fazem do lugar completamente nada um lugar de riqueza, de abundância, de glória, de provisão. Está comigo? Aleluia. Quero lançar essa palavra para que você possa. Eu sei que alguns de talvez estão pensando, eu tenho um desejo assim de ver a glória de Deus se manifestar através da minha vida. Será que eu posso, pastor? Busca essa pedra preciosa. Você vai entrar numa êxtase louca. E quando você entrar, você sai com força e você vai começar a ver a manifestação do poder de Deus. Não antes, mas eu vou saber quando entrei em êxtase. Vai. Você arrepia todo, queridão. Você treme. É mais forte do que a sua capacidade de ficar de boa. Você não consegue ficar de boa. Porque quando toca o teu espírito, aquela realidade, todo o teu ser. Está conseguindo entender? Em linguagem espiritual, eu falei, não se perca no humor, não se perca na linguagem sexual. É espiritual que eu estou falando. Aquilo vai se transformar numa realidade na sua vida. Querido, Deus precisa trazer uma pedra de unção sobre a vida de alguém que libera sinais, prodígios, maravilhas, toque de poder de Deus, para que pessoas que entram com doenças sejam curadas, para que pessoas que entram com dificuldades no físico sejam tocadas pelo poder de Deus e saiam mudadas. Mas quem que Deus vai usar, pastor? Todos nós podemos orar, todos nós podemos e devemos orar. Mas por que alguns têm algumas coisas que os outros não têm? É porque alguns buscam de um modo que os outros não buscam. E por isso tem da parte de Deus. Oh my God. Eu quero muito fazer você crer. Quero muito fazer você crer. Que você pode ser um instrumento especial das mãos de Deus para essa geração que nós temos. Eu quero muito fazer você crer que Deus pode te usar para despertar uma área, primeiro na sua vida, e depois, através da sua vida, na vida de milhares. Eu quero muito que você creia nisso que eu estou falando. Falo assim para que você, se eu falo assim, palavra de Deus, talvez, de Deus. Eu quero que você creia no que eu estou falando. Eu desejo que você possa crer nisso. Volto a perguntar, porque essa é a pergunta mais importante da noite. Sobre qual pedra você tem deitado a cabeça e dormido com ela. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero que você possa se recordar das pedras, querido. Eu comecei a ministração dizendo que Deus se utiliza de pedras para várias coisas. Pedras são armas. Pedras são instrumentos de juízo. Pedras são memoriais. Pedras são altares. Pedras são pessoas. Mas pedras também são verdades absolutas. Aquilo que nós chamamos na teologia de rema. Uma palavra que do grego significa uma palavra específica da parte de Deus. Não é meramente um logos, ou seja, uma palavra para todos, mas é uma palavra para você. Ela passa a ter sentido para você. E aí então Deus passa a velar essa palavra na sua vida. Ele passa a ficar do lado dela até que ela aconteça. Senhor, traga agora a memória, Senhor. Traga a memória. E que os meus amados irmãos possam aplicar fé nesse dia. Sobre essas palavras que eles têm recebido ao longo dos anos, ao longo do teu processo, do teu investimento. Senhor, faça isso em nome de Jesus. Até que gere êxtase. Até que gere uma explosão interna. Até que quebre tudo. Senhor,
Tu estás aqui. Talvez nós não sabíamos, mas o Senhor está aqui. Tu estás aqui, Senhor, assim como o Senhor estava com Jacó naquela noite. E assim como aquele lugar era um lugar normal, mas passou a ser um lugar profético. Talvez nós chegamos nessa casa, nesse ambiente, nesse lugar, nessa noite, como sendo um lugar simples e normal. Mas esse lugar agora pode ser um lugar profético. Senhor, desça a escada. E que anjos ministradores do Senhor tragam revelações, 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 revelações. Revelações. E que essas revelações tragam um senso profético em nossa vida. Que nós possamos pegar essas pedras e transformá-las em colunas que não são mexidas, que não são movidas. E que possamos deixar ela totalmente no controle do Teu Espírito Santo, entrando azeite sobre elas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Ativa na vida dos meus amados irmãos pedras sobre a vida deles. Permita que eles escolham as pedras. E que dessas pedras eles possam colher poder do Senhor, colher favor do Senhor. Ative, Senhor, ative, Senhor. Torne essa noite uma noite especial, assim como aquela noite de Jacó foi uma noite especial. Que não seja mais uma noite qualquer na rota de caminhada da nossa existência, mas que seja a noite de todas as noites. Oh Senhor, ative. Que a Tua revelação ative a fé em nossa vida. E que possamos a partir desse momento, ao final dessa oração, aplicar fé. Começar a nos mover profeticamente, a agir profeticamente, a ministrar profeticamente, a falar profeticamente, a olhar profeticamente. Em nome de Jesus. Oh Senhor, nós ativamos a Tua palavra sobre nós. Tua palavra é viva. Ela 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 tem mais vida do que a nossa própria vida e nossa própria existência. A Tua palavra tem poder de criação. Ela cria do nada e traz à existência o que não existe. Essa é a Tua palavra. Ela é verbo. Ela é ação. Vem, Senhor. Ative, Senhor. No íntimo de cada irmão, no íntimo de cada irmã. Senhor, eu abençoo esse momento. Eu creio que essa noite é uma noite profética, Senhor, que só pode ser entendida na realidade do Espírito. Mas eu creio que essa noite vai trazer colheitas impressionantes em áreas que estão vinculadas às pedras que os meus amados irmãos e irmãs estão com as suas cabeças deitadas e descansando na Tua promessa, Senhor. Toma esse lugar, Espírito Santo. Tome esse lugar especial, assim como aquela pedra fez aquele lugar um lugar especial. Libere, Senhor, o Espírito da profecia nessa noite. Fala, Senhor. Espíritos ministradores, anjos do Senhor, desçam a esse lugar e tragam
Receba, querido, receba verdades de Deus. Verdades em áreas que vão começar a ter um toque da glória de Deus na sua vida, que não fluíam, mas que vão passar a fluir, que não aconteciam, mas vão começar a acontecer. Talvez, imagino que algumas pessoas seja casamento restaurado, um casamento onde é o céu na terra. Ativa. Deita a sua cabeça sobre essa verdade. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Anjos do Senhor que trazem casamentos. Aleluia. Glória a Deus. Colunas que são referências. Vizinhos vão bater na sua porta para perguntar como é que se relaciona bem. Vizinhos vão bater na sua porta para perguntar como é que se ama o esposo, a esposa, os filhos. Pessoas vão na sua casa para poder descobrir verdades que você vive e vão dizer para você: eu não sei o que me trouxe aqui, mas esse lugar é onde eu encontro paz, é onde eu encontro verdade que me liberta. Sabe por quê? Porque você foi transformado em coluna e foi deitado azeite sobre essa realidade na sua vida. Querido, pessoas vão passar com seus carros na frente da sua empresa e vão procurar entender qual o histórico que fez o sucesso vir. Talvez vão visitar você numa hora de trabalho, vão marcar uma reunião no seu escritório e vão perguntar: o que te levou a esse sucesso? Sabe o que levou? Uma pedra na qual você dormiu. Você colocou a cabeça nela. E Deus trouxe. Simplesmente assim. Deus trouxe. Espírito Santo, tu estás aqui. Espírito Santo de Deus, tu estás nesse lugar. Vem, Espírito Santo. Traga revelações. Esse lugar é teu, Senhor. Deixou de ser nosso, passou a ser totalmente teu. O programa não é mais nosso, é teu, o Espírito Santo. Toma esse lugar. Depois que a verdade descer ao seu coração, vai aparecer endemoniados, oprimidos, falidos, destruídos. Você vai colocá-los em liberdade. Prepare-se para uma unção para libertar cativos, para libertar pessoas de cativeiros. Antes você falava, aconselhava, ficava horas falando e nada acontecia. Você dava o seu melhor e nada acontecia. Mas uma palavra do poder de Deus na sua boca, que foi verdade rema que você recebeu, vai fazer uma explosão na vida da pessoa. E você vai ver a libertação acontecer diante dos seus olhos. Shai, cavaliera, mazucotoyanai. É assim, pastor, é assim. Quando você deita a cabeça sobre uma verdade, é daquela verdade que você vai desfrutar. Algumas pessoas vão virar libertadores. Sem curso, sem treinamento. É o Espírito Santo que vai dar isso. Receba isso, querido. Receba essa unção na sua vida. O mundo precisa disso. O mundo precisa de colunas que são levantadas nessa geração, para que possam olhar, se espelhar, ver. Que Deus encontre você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs.
Te agradeço pela tua palavra, pelo poder que ela tem de trazer vida, de trazer criação. Há um poder criativo na tua palavra. E eu creio que essa palavra, ela trouxe realidades à existência. Show, carmanai, chorobiar. Não se canse, não se canse. Libere-se. Para entrar na intimidade você tem que se liberar. Permita que essa palavra vire vida, vida, vida. Ela gere algo dentro de você. Aleluia. Aleluia. Eu me sinto nessa noite como profeta e sacerdote Eli, falando uma palavra até mesmo sem saber para Ana, dizendo então que se cumpra de acordo com a sua fé. E a Bíblia fala que depois de 9 meses o Eli recebeu o Samuel ali. Ana veio apresentar o filho. Só depois que desmamou, trouxe ele poder servir na casa do Senhor junto a Eli. Eu não sei exatamente o que Deus fez, mas eu sei que Ele fez. E eu abençoo você na sua fé. E como Eli falou para Ana, sem muito entender o que estava acontecendo, ele a abençoou. E debaixo daquela palavra de bênção, Ana prosperou no Senhor. Eu te abençoo nessa noite. Eu abençoo aquilo que você recebeu da parte de Deus. Eu abençoo a pedra que você recebeu. Eu declaro que essa pedra vai virar coluna na sua vida. Ela vai virar uma coluna derramada em azeite. E você vai se lembrar, você vai voltar pelo menos 3 vezes nessa pedra. 3 na Bíblia é sinônimo do agir de Deus. Jesus ressuscitou ao 3º dia. 3 é o agir sobrenatural de Deus. Jacó voltou 3 vezes naquela pedra. Eu profetizo que você ainda vai voltar a essa pedra 3 vezes profeticamente. Espírito Santo, traga vida. O mesmo Espírito que levantou Jesus entre os mortos, traga vida a essa pedra outras vezes, até que ela se cumpra. Até que ela se cumpra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe você, querido.